Nosso tema, justiça divina. Poderíamos chamar também de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Popularmente conhecida há muito tempo, independente de religião, mas pela sabedoria popular, o que aqui se faz, aqui se paga. É um ditado bem popular. Mas sabemos que Deus é amor e justiça. Nós, seres humanos, quando falamos em justiça, já vem aquele instinto justiceiro. Queremos fazer justiça, penalizar. A justiça divina é completamente o oposto. Deus não nos pune nunca. A lei de justiça é uma correção, é educativa. Deus é amor e bondade supremo. A justiça de Deus nunca anda só. A lei do amor anda junto. E assim nos diz Paulo de Tarso, falando dessa questão em relação aos nossos pecados, bem dizendo, uma pequena ação cobre uma multidão de pecados. Assim é a justiça divina. Na lei do amor, o sujeito errou, e errou e tem que pagar, é lógico, tem que se corrigir, ressarcir o erro. Não adianta fazer a prece e dizer: Senhor, perdoa minhas ofensas, conforme eu tenha perdoado aqueles que me têm ofendido. Já é um grande passo. Eu perdoar para poder pedir perdão, se não adianta eu só elevar o pensamento em prece, pedir perdão a Deus e não perdoar o semelhante. A prece fica evasiva, não tem valor. Então, no momento que eu perdoei, já fica mais fácil de eu receber o perdão. Mas aquele perdão não é assim: estás perdoado, meu filho, vai e não peque mais. É importante este princípio. Mas aquele erro que tu fez tem que ser ressarcido. A lei do amor vai cobrar aquilo ali. Eu, a grosso modo, matei alguém. Se o sujeito é de uma boa índole e eu que me perdi e cometi esse assassinato, ele vai compreender a minha ignorância e vai me perdoar e não vai se tornar um obsessor. Então o perdão dele comigo já ficou mais fácil. Agora eu tenho que ressarcir esse erro com ele. Eu tirei a vida dele. Agora, se eu matei alguém que é do mesmo meu nível, que tem essa má índole, e esse sujeito ao desencarnar vai para a espiritualidade, se vê nas trevas e se torna um obsessor, automaticamente ele vai me perseguir. Se ele já me odiava em vida, frente a frente, vai me odiar mais ainda quando desencarnar, porque eu tirei a vida dele. Mas a justiça divina sabe das razões e o porquê das coisas. Mas vai haver um tempo da reconciliação, seja com aquele que me perdoou, independente do que eu fiz com ele, eu tenho que ressarcir meu erro com ele. Seja ele no futuro recebendo como filho, como esposa, como esposo, vai haver uma ligação nessa reconciliação. Não necessariamente, assim como disse o Paulo de Tarso, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então, diante daquele que é uma pessoa justa, já fica mais fácil de eu me reequilibrar. Mas aquele outro que é renegado que nem eu, o único meio de acalentar aquela raiva, aquele ódio, aquela perseguição, a espiritualidade conversa com ambos. Vamos dizer: eu estou encarnado ainda, um desdobramento, um sonho que eu digo, mas não é sonho, é um desdobramento. A espiritualidade nos leva para ver se há uma reconciliação. Porque aquele, além de perder a vida, ele sofre nas trevas, e eu sofri aqui no corpo físico, eu me escondo de mim mesmo, ou deles em casa. Então, mesmo sendo obsediado, ele não tem tanto acesso a mim, mas ele está padecendo. Ele tem que usufruir desse benefício de renascer de novo, começar a jornada dele evolutiva. Então, a espiritualidade, quando não há uma reconciliação na pátria
espiritual, se olham e tem raiva e ódio um do outro, o que eles fazem? Vamos unidos. Virasse o filho dele. Então, aí, graças a Deus, temos o esquecimento do passado. Ninguém sabe quem foi. Eu não sei quem é meu filho, não sei quem é minha esposa, não sei quem é meus pais, e assim sucessivamente. Estamos juntos como se fosse a primeira vez. Mesmo que é uma antipatia, eu não sei, aquele meu filho, eu tenho 2, 3 filhos, e dizem que pai não tem diferença, ama todos iguais, mas a gente diz isso, mas aquele ali, nem vou dizer nada, não se liga pai e filho. Tem uma coisinha por trás disso, quem é mais sensível percebe, porque houve desavença no passado. Então, a reconciliação está ali, para que a carne cure a carne. Isso funciona, esse ditado, mais especificamente, quando eu leso o meu corpo físico. Eu, espírito, leso o meu corpo físico, seja na gula, ou em qualquer outro vício, ou cometo um suicídio. Então, eu lesei meu perispírito, que é a forma dessa forma física. Eu me dei um tiro, desencarnei, atirei no coração, vou nascer com um problema cardíaco. Então, eu lesei meu perispírito, estou lá na pátria espiritual, sofrendo e sempre com aquele dor, aquela coisa ruim no coração. Então, eu tenho que renascer, passar uma existência fazendo tratamento para o coração e fazendo boas ações para o meu corpo perispiritual curar, através do corpo físico novo que recebi. Então, se diz, a carne cura a carne. Mas também, se eu sou um assassino na sangue filme em série, entra aquele outro ditado do Cristo. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranque. Eu era um assassino, usava as mãos na faca, no revólver. O que acontece? Eu tenho medo de mim mesmo, sou na pátria espiritual. Digo para os mentores, eu vou renascer. O que eu faço? Eu tenho medo, eu sou assim, meu instinto é selvagem. Como vocês vão me ajudar? Eles dizem, se o teu olho é motivo de escândalo, arranque. Então, quem sabe tu nasce com as mãos meio atrofiadas e tu não vai conseguir empunhar uma faca e um revólver. Quem sabe tu nasce cego. Tantas maneiras tem de se neutralizar a ação do corpo físico, através daquele, ou melhor, neutralizar a ação daquele espírito selvagem que faz o corpo físico agir, atrofiando o corpo. Mas aí eu pondero diante da espiritualidade, tá, mas não tem outro jeito? Eu disse, tem muitos jeitos de se reconciliar e de também se domar, praticando a caridade extensivamente. E tem, vamos dizer para nós espíritas aqui, podemos falar abertamente, como se muito se comenta, tem a reencarnação compulsória, a educativa e a admissão. Aquela de sofrimento, que a pessoa padece e sofre com a mediunidade, 1000 problemas, é porque eu era um cara mau, perverso e vim com a mediunidade para me corrigir. Então a espiritualidade diz, o que tu acha da mediunidade? Nem sei o que é isso. Aí eles explicam. Vai ser um trabalhador do Cristo, embora errante, perverso, mas também com a mediunidade, que na Terra se conhece o sexto sentido. Então tu vai olhar e ver espíritos, tu vai sentir influência dos outros, o outro está com dor aqui, ali tu sente no teu corpo, tu te aproxima de uma pessoa e tu vai sentir isso. Tu vai nascer perfeito, e ela vai ser cego, surdo, mudo, paralítico e tantas outras coisas devido à tua perversidade. E a justiça divina, junto com a lei de amor, te concede, em vez disso, a mediunidade. Tu aceitas? Só que ser médium e trabalhador do Cristo não é fácil. Vamos dizer, 24 horas tu está em contato com espirituais. Muitos são assim, nem todos. Graças a Deus eu não sou tanto assim. Então a gente sente as influências espirituais e quando se reconhece a sua fragilidade moral, compreende a grandiosidade
de trabalhar, independente de ser errante, mas fazer parte dessa igreja universal evangélica, que é a mediunidade em si, na pessoa, poder chegar perto de uma pessoa que está sofrendo, doente, e por simplesmente fazer um Pai Nosso com amor e carinho, e aquela pessoa conversa contigo e diz: nossa, como é bom conversar contigo. E eu saio bem, pouquinhas palavras conversando contigo, mesmo que não diz nada, só me escuta. Mas enquanto está escutando, está mentalizando. O Pai Nosso, ou outra prece, conversando com os amigos espirituais, saber que do teu lado tem um mentor que faz parte dessa justiça divina, que te intui o bom pensamento naquele momento, saber que aquela pessoa que padece e sofre também tem um mentor, um anjo da guarda, auxiliando ele. O anjo da guarda poderia auxiliar ele diretamente, mas por que não fazem? Porque nós precisamos ter esse contato, as criaturas auxiliando as criaturas. Deus, poderíamos dizer assim, poderia resolver todos os nossos problemas, mas e cadê o nosso livre-arbítrio, nosso direito de ação? Temos a responsabilidade dos nossos atos. Temos que nos auxiliar, desenvolver o amor, a compaixão, a piedade, a misericórdia. Tudo isso faz parte da justiça divina. Então, agindo desta forma, com a justiça divina, como diz o Cristo, o jugo é leve, o fardo é leve, mas o que eu peço apenas? A observância das leis divinas. O amor e a caridade, mais nada. Estamos praticando isso, estamos de acordo com a justiça divina e a lei do amor. Mas quando a gente vê na mídia um crime bárbaro, hediondo, e a gente se enche de ódio daquele crime, revolta, o que a gente diz? Já com o colega, com a esposa, alguém está do lado. Tomara que a polícia pegue, prenda. Pena que logo, agora diante dessa lei, logo vai estar solto. Mas tinha que ter a prisão perpétua para esse sujeito aprender, que aprender não aprende. Outro já diz assim: prisão perpétua para quê? Nós, a sociedade que pagamos o sustento dele, pena de morte, mais fácil, simples, resolvido o problema. Mas aqui, planeta Terra, o grande hospital. Aqui que é o lugar de cura. Morreu, matou. Como diz no Evangelho, morto o cão, não se elimina o veneno. A luta no mundo espiritual, na revolta, é maior. E então, o contato nosso com a pessoa e a justiça divina aconselha sim a prisão, a reclusão dessa pessoa que é antissocial, para não fazer crimes e ficar impune. Então tem que ser recolhido. Mas um dia chegará que a justiça civil se igualará à justiça divina. Ela vai ser educadora, não vai ser só punitiva, ou simplesmente guarda o sujeito, nem pune, está ali, anos e anos dentro de uma cela, e a vida passando, envelheceu, morreu e foi. Tudo bem, ele sofreu naquela reclusão, pagou diante da justiça civil, passou o tempo, era 10 anos, vai ser solto. E ser aceito, e deveria ser aceito na sociedade, se ele se reeducar, mas isso não livra ele da justiça divina. Tem que se reconciliar com a justiça divina, de uma forma ou de outra. Se não é nesta existência, será noutra, e depois no outro e no outro. Porque nós sabemos do nosso pretérito, das reencarnações, no caso, não do nosso pretérito. Nós sabemos quem fomos, graças a Deus. Mas se faz uma análise da minha personalidade, do meu jeito de ser, o que hoje eu penso, mas não faço, no passado eu fazia. Então hoje eu tenho 2, 3 dificuldades naturais na convivência social. Era o que eu era no passado. Mas só que na verdade eu tenho mais de 10 tendências antissociais. Mas a justiça divina não me larga as 10 regimes educativos de uma vez só 3, senão fica muito pesado e a gente não aguenta. Se a gente tem uma só, vamos dizer assim, só tem que cuidar dos teus filhos. Ó, barbada. Nos dias de hoje, não é dias de hoje, antigamente a gente sabe que também era difícil. Então hoje educar os filhos para que se tornem cidadão de respeito é uma grande missão dos pais. A gente tem isso como missão. E o importante é isso.
A justiça divina, além de nos corrigir, nos educar, nos confia uma grande missão: cuidar de filhos. Podemos chegar de volta na pátria espiritual e dizer: Senhor, falhei, meus filhos se tornaram errantes, não consegui educá-los. E eles dizem: mas nós te observamos, tu lutou, tu trabalhou, tu fez de tudo, fez o possível. Aquele espírito, teu filho, ele era muito pior antes de renascer. Agora ele já veio bem melhor da terra, retornou. Tu não falhou, tu conseguiu dar uns quantos degrauzinhos na evolução dele. Então tu teve êxito. Agora, se o pai é renegado e vê o filho meio perdido, diz: olha, a porta da casa está ali, serventia, vai embora, te some daqui. Aqui dentro da minha casa mando eu e as leis são minhas. Rua. Quando ele chegar de volta na pátria espiritual, qual é a pergunta dos mentores? O que fizeste do teu filho? A grande missão que tu recebeste era cuidar do teu filho. Só isso. E aí, o que tu faz? Da mesma forma, nós vamos perguntar em geral da família, na justiça divina. E hoje, a essência da evolução do planeta está na família. E sempre foi. A família é uma instituição divina, como eles dizem. É o berço da evolução social. Não tem outro meio, não tem igreja, não tem filosofia, não tem nada que nos eduque a não ser o meio família. Quando desencarnarmos, chegamos na pátria espiritual e foi um chefe de família ou uma mãe de família que não cumpriu com seus deveres, vão chegar e vão perguntar. Assim como está escrito igualmente, honrar pai e mãe, e nós esquecemos pais e mães, alguns, né? Será perguntado: o que fizeste do teu pai? O que fizeste da tua mãe? O que fizeste dos teus filhos ou da tua sogra? Do teu sogro? De teus primos? Será questionado, não de grandes obras, como a gente tem esse sonho maravilhoso, desejo de ter uma grande missão, ajudar um meio social, crescer, cada um no seu patamar, independente que seja um grande físico ou um grande empresário que dá milhares e milhares de empregos, como a gente sabe, tem muitos nacionais, tem mais de 10 mil empregados, mas não será perguntado para ele aquilo ali. Também, pela grande missão de ser empresário, mas será perguntado: e a tua esposa? Teu esposo, teus filhos, teus netos, o que fizeste da família? Enriquecesse e esquecesse a família e os amigos. Isso será perguntado. Isso é justiça divina. Essa semana, estudando esse tema, esse questionamento, um expositor na internet falando do Chico Xavier. Ela procurou o Chico e dizendo: Chico, não suporto o meu jeito, não tem jeito. Eu sei, eu já olhei, eu observei, a minha filha se dá muito bem, ele e ela, eles são muito carinhosos, são amigos, eu vejo isso. Mas ele entra numa porta e eu saio na outra. Me nego a dizer bom dia ou boa tarde. Não tem jeito. E o Chico, tranquilo, ali dando uma puxadinha na conversa, para poder sentir o que quer, e dos espíritos de Emmanuel e outros falando para ela. Aí o Chico ficou a par do assunto e disse: esse teu genro era teu filho no passado. Antes de ser teu filho, vocês brigaram muito. Mas quando a espiritualidade quis botar em ação a lei de justiça e a lei do amor, para reconciliação, a tua antipatia, teu ódio, veio à tona. Praticaste o amor. E ele não vingou. Mas ele aceitou bem. Ele não ficou como obsessor teu. A espiritualidade deu uma nova chance para ti. Te trabalhou no campo espiritual, tudo direitinho, e ficaste grave, e ele renasceu de novo. Já tivesse uma parte do êxito disso aí, deixaste ele nascer, mas assim que ele cresceu do horizonte, botaste porta fora. E não conseguia conviver com ele. Que aquela energia deve ser do teu filho, sangue do teu sangue, como a gente diz, valorizamos o sangue, só que tem algo mais que o sangue.
Então o ódio é um amor. E por ser filho, a gente sabe. Hoje, infelizmente, pelas notícias, a gente vê pais matando filhos e filhos matando os pais. Então ainda botasse ele porta fora. Mas ele teve todo o amparo. Foi adotado, foi trabalhado, cresceu, se educou, desencarnou, agora ele veio de novo. Agora tu tem filhas. E ele é filho de outra família. Então encontrou a tua filha. E vai ter que fazer parte da tua família de uma forma ou de outra. Vai ter que aprender a amar o teu genro. Respeitar o teu genro devido ao amor que a tua filha sente por ele. E agora, sabendo disso, antes tu não sabia, vai poder me procurar para saber a causa de tu odeia teu genro, lá no passado. Então a espiritualidade usa a lei do amor e a lei de justiça para a reconciliação. Nós não. Nós pregamos sempre o olho por olho, dente por dente, assim como aconteceu quando Judas entrega o Cristo no jardim de Getsêmani. Pedro saca da espada para defender o Cristo. Cristo diz: para, Pedro, guarda a espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E assim acontece com nós, diante da lei de causa e efeito, ação e reação. Só que a gente prega isso naquela euforia do olho por olho, dente por dente, tem que punir, tem que acabar. E a justiça divina não é assim. Tudo tem o seu tempo. Pode levar 3, 4 reencarnações, está tudo arquivado direitinho. Quando estivermos preparados para assumir tal compromisso diante da lei divina, ainda falhamos. Eles esperam nós nos preparar moralmente para essa reconciliação acontecer. Assim que estamos preparados, as coisas começam a acontecer. Assim nós nos observamos no nosso dia a dia. São pequenas coisinhas que a gente julga que são demais, são pequenas alfinetadas que, contando, parece que a nossa vida é uma turbulência. Mas a gente tem que parar e pensar, olhar as pessoas que vivem à nossa volta. Uma mãe com um filho doente de berço, outro filho problema nas drogas. Claro que isso não é motivo de... Mas a gente tem que observar esses detalhes. A gente é feliz, tem saúde, tem emprego, pessoas maravilhosas na nossa família, mas é um cunhado que briga, é uma sogra que de vez em quando incomoda, ou a gente que incomoda um outro. São pequenas coisinhas que parece que o mundo veio abaixo. Perdeu o emprego, ou rodou na escola, o filho, a gente já briga com o filho, e tudo é educação. Não é para passar a mão por cima, fazer uma não vi, fechou os olhos. Não, é para ver e conversar. A justiça divina nos chama a atenção para isso. Porque nós somos o responsável do nosso lado. Se nós, para não evitar problema com o filho, simplesmente tira o celular, depois devolve de novo, aquela coisinha bem amena que hoje se faz, ou para o filho não incomodar, dá um dinheiro e manda para uma festa, vai tapando o sol com a peneira. Quando desencarnarmos, a justiça divina vai dizer: não fizeram nada, nenhum pelo outro. Vão ter que recomeçar tudo de novo. E assim é. Nada passa em branco. A reconciliação vai acontecer. Mas é calmo e sereno na lei do amor. Não existe nada forçado que nos judie. Então, é simplesmente relaxar e solucionar o problema. Ou quando o problema não tem solução, diz o novo ditado popular, solucionado está. Porque o filho é drogado, ele tem problema grave. E agora, o que eu faço? Como uma mulher procurou o Chico igualmente, já fiz de tudo, não tem solução. Ele disse: então tá, perfeito, segue só amando ele, não precisa fazer mais nada, só ama ele, e o problema está resolvido. Quando ele desencarnar, chegar a vez dele, ele vai chegar lá e vai notar: recebi amor. Talvez não outro muito recebeu, só rejeição. Se não existia a droga que existe hoje, mas no passado ainda tinha o álcool e outras coisas também. Então era um viciado. Tem esse comprometimento. Além disso, tem o assédio dos outros na volta. Não podemos jamais esquecer isso aí. Somos influenciados pelos espíritos 24 horas.
Mas esses espíritos são nossos irmãos, não é para ser expulso de nós. Me ensina uma prece poderosa que eu afaste ele. Não, a prece poderosa é para abraçar eles, para eles entenderem o valor daquela prece, que eles são que nem nós. Não sabem às vezes que morreram, estão na nossa volta e pensam que estão vivos no corpo físico, mas já desencarnaram há muito tempo. E a lei do amor na prece é uma luz, quando ele sente que quer ser abraçado, que tu quer em pensamento, não precisa, não tem como conversar com o espírito, se a gente está trabalhando, seja na oficina, seja um pedreiro, um mecânico, a dona de casa, sentir qualquer influência, não sei se é espiritual, não estou tão diferente, fazer uma prece. Se é espiritual, que ele receba essa prece. Se é o meu corpo físico, que eu receba a energia salutar dessa prece. Os mentores me passe aqui agora onde quer que eu esteja. Isso é lei do amor, é sintonia, é vibração, ação e reação. E o amor acontece. A justiça divina acontece 24 horas, mesmo dormindo. Então, é acerenar a mente, cuidar da família, de nós mesmos e Feliz Natal a todos. Muito obrigado.